Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial do Café Rio, a sua melhor opção em gastronomia, em música ao vivo, a melhor feijoada de Rio Branco aos sábados de meio-dia às 18 horas, além, claro, do Café Rio ser um point, um ambiente gostoso, agradável. Dê uma passadinha lá, conheça esta qualidade, o ótimo atendimento do Café Rio, que fica ali na Rua Rio de Janeiro, ao lado da Iris Tavares, todo sábado, de meio-dia às 18 horas, a feijoada democrática, onde todo mundo pode pagar e comer a melhor feijoada da cidade, tá bom? Tá feita a dica especial para você. Eu vou bater um papo com o vereador Raimundo Vaz. O vereador nos fala sobre esta decisão dos vereadores de oposição, que hoje são a maioria na Câmara de Rio Branco, e que hoje derrubaram nada mais, nada menos do que 5 vetos do prefeito Raimundo Angelim. E interessante é que os vetos do prefeito, 4 eram vetos contrários a alguns pontos da lei do plano de cargos, carreiras e salários dos funcionários públicos municipais, em especial os fiscais da vigilância sanitária e os médicos veterinários. E também teve outro veto de uma matéria de autoria, uma lei de autoria do vereador Raimundo Vaz, que prevê a gratuidade no transporte para pacientes renais. Os vereadores também derrubaram o veto do prefeito. Vereador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tá bem. O senhor está elegante, né? Obrigado. Vereador, por que os senhores derrubaram os vetos do prefeito? É para mostrar força? É para mostrar que agora a oposição pode derrubar o veto do prefeito? Ou tem outra justificativa na questão aí, principalmente dos planos de carreira e salário dos servidores municipais? Para mostrar que aquele é um poder. O poder legislativo ele é um poder harmônico, mas independente. Ele não pode caminhar com a compreensão, o entendimento da prefeitura em tudo. Ele deve estar lá para colaborar, para ajudar, mas há momentos que ele é contrário. E nesse caso nós temos uma opinião própria, votamos com consciência, que estava fazendo o que era mais correto para que possa restabelecer e guardar direito de pessoas que até então estavam sendo negados. Especificamente sobre os vetos que os senhores derrubaram na lei do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores municipais. Que vetos foram esses que vocês derrubaram? Primeiro criou-se aí um terror jurídico de que se derrubasse os vetos, voltaria todo o material aproveitado e votado na última sessão do PCCR, voltaria para a publicação e que isso impediria os avanços obtidos nas negociações. Nós destruímos essa argumentação, fomos aprofundar o estudo e a cada veto que nós fomos analisando, nós fomos criando uma razão para contrarrazoar o que a prefeitura mandou como justificativa. O primeiro veto, por exemplo, a prefeitura ela tirava os fiscais da saúde, sendo que eles trabalham na saúde. Então, é uma contradição você tirar um fiscal sanitário da área que ele atua. E tirava e colocava onde? No fisco, né? Ele faz parte do fisco e faz parte também da saúde. E a lei anterior, ela já... O salário do fisco era menor? Não, ou não é a mesmo questão. Salário? Era uma questão de enquadramento. Enquadramento o que não profissional. não causa nenhum ônus, não causa nenhum prejuízo, mas sim tirava o foco e não dava a autoridade da saúde para que ele pudesse fazer o seu trabalho devidamente amparado pela lei, porque ele não estaria fazendo pela saúde. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito e mantiveram os servidores como servidores da saúde. Da saúde, porque já estava assim na lei anterior. E o segundo veto? O segundo veto refere-se ao artigo 51 do PCCR, aonde a simetria da lei, que ela trata igualmente os engenheiros, os tecnólogos, os geógrafos, geólogos e médicos veterinários no mesmo patamar da lei. Então, se é simétrico você tratar na lei federal, na lei estadual e na lei municipal, deve ser igual. Então, nós apenas demos a condição isonômica, porque esta é uma questão de simetria e isonomia, aonde prevalece certamente o princípio da lei. E a lei orgânica nossa, ela garante esses princípios. Então, nós apenas cumprimos. Nós não estamos criando, onerando a prefeitura. Ela que deixa de cumprir as suas obrigações e nós somos obrigados a regular, porque o nosso poder é fiscalizador. O terceiro veto, vereador, qual foi? O terceiro veto trata-se de uma emenda aos fiscais de obras, porque eles exercem atividade hoje da engenharia e há uma gratificação na engenharia que ela deverá se estender para aqueles que também exercem. Mesmo não sendo formados? São formados. São formados. São fiscais tem nível superior? Nível superior, engenheiros
e que estavam sendo obrigados a fazer atividade, da minha atividade na prefeitura, que é da engenharia, mas eles não estavam recebendo essa vantagem. E o CREA estava fiscalizando e impondo, inclusive, sanções a esses trabalhadores. No plano, previa-se o pagamento integral dessa gratificação. Essa gratificação. E o prefeito vetava. O prefeito vetava, mas o colocava para atividade. Então, se ele é fiscal, ele tem que ser fiscal, ele não pode ser o engenheiro para oferecer esse laudo. Mas qual foi a justificativa do veto da prefeitura? Não, era que eles não teriam esse benefício. E nós dissemos, se ele não tem o benefício, não o coloque para fazer atividade. Ele contratou-se para fazer uma atividade, eu não posso colocar em outra, né? Para colocá-lo, tem de pagar. Então, nós apenas estamos colocando justiça para que nós possamos rever aquilo que a municipalidade, de forma administrativa, não conseguiu ver. E qual foi o quarto veto, especificamente na lei do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores? O quarto veto, ele se refere, Alain, a uma situação que acho que há falta até sensibilidade para vetar uma matéria dessa. Nós temos na prefeitura hoje alguns funcionários que são os olhos da censura. É o pessoal que hoje trabalha no campo. E esse pessoal, já há algum tempo, eles têm uma gratificação que a cada vez que muda um prefeito, troca um secretário, eles correm risco de perder. Então, é muito ruim um trabalhador que está aqui na atividade do cotidiano, chegar um prefeito ou um secretário que não tem um compromisso com o trabalhador, com a atividade que ele faz, e de repente o coloca, tira essa vantagem. Então, nós queríamos dar a essa pessoa a estabilidade para que ela não fique nas mãos apenas de um secretário. E são quantos servidores nessa situação? 17 pessoas. 17 pessoas? Exatamente. E essa gratificação é muito alta? Não é. É de R$800 essa gratificação, né? Pela atividade do dia a dia dele, ele fica o dia inteiro no campo. É uma gratificação por insalubridade, periculosidade ou o que? Não, é pela extensão do tempo que ele fica. Extensão do tempo de trabalho. Exatamente, correto. Ele cobre o que seria a hora extra, essa gratificação cobre. Muito bem. Os vereadores também derrubaram e mantiveram o pagamento dessa gratificação. Também, né? Mas há um outro veto que nós conseguimos, porque nós estamos lá para convencer e ser convencido. Não estamos lá com a razão somente. Nós temos não é só uma queda de braço. Não é. É preciso o argumento. E outra coisa, a gente não fica feliz em derribar veto. Eu não fico feliz em derribar veto. Eu fico feliz em votar as matérias com consciência, né? E fizemos dessa forma. Com harmonia. Com harmonia, mas com a independência também. Claro. Né? E nós não fizemos isso para prejudicar ou derrotar o prefeito, de forma alguma. Até porque o prefeito, né? Agilino sempre teve um ótimo relacionamento com a Câmara. Perfeitamente. E é um homem muito correto. E deve se manter, mas também há que se respeitar a decisão do poder. Nós não respeitamos a decisão do Poder Executivo? Respeitamos, então, nós também queremos respeito. Os vereadores, assim, mostraram a sua insatisfação depois dessa ampla negociação com os servidores, dos vetos depois apresentados pela Prefeitura. Então, os vereadores disseram, não, a gente quer manter a lei como tal qual foi aprovada na Câmara. Foi esse o recado? Os vereadores fizeram uma votação consciente das emendas. E mantiveram essa consciência agora para apreciar o veto. Mas eu estava falando que nós não estamos lá só para derrubar veto. Tanto é para manter veto. E mantivemos o veto do prefeito. É uma matéria que nós prevíamos que no prazo de 8 meses fosse mandado à Câmara uma lei regulamentando a área de risco, mapa de risco, que é uma área que nós precisamos nos debruçar. Estamos devendo hoje ao trabalhador um capítulo que se refere às especiais e aos riscos que eles trabalham em áreas de atividades insalubres e perigosas, e que a Prefeitura ela conseguiu avançar neste período, também abrindo a possibilidade de fazer estudo para mandar uma lei. Então, nós negociamos também. Nós estamos abertos para negociar os vetos, para haver uma discussão ampla de avanço, como essa, por exemplo, e ela deverá mandar ainda esse ano esta lei para que nós possamos analisar e dar ao trabalhador essa proteção. Então, nós estamos aqui derrubando o veto, mas também mantendo veto, numa demonstração que não existe nenhuma vontade de derrotar ninguém. Existe sim uma vontade de fazer correto, de zelar pelo direito, de garantir o princípio constitucional, que a Casa deve certamente manter-se nessa posição. O projeto da vereadora Ariane Cadacho, da lei da ficha limpa municipal, ainda não foi aprovado? Pois é, lamentável, né, que nós precisamos uma coisa nova nesse país, e para a gente poder ter o trato com as coisas novas, só o tempo vai certamente orientando melhor. Embora ele tenha a sua vigência a partir de janeiro do ano que vem, mas já deveria ter sancionado. Né? Eu não sei o que está havendo, mas o certo é que a Câmara também tem consciência que fez uma bela lei, que fez uma lei... A lei está pronta. Está feita.
falta só a sanção da lei. Mas existe algum argumento da Prefeitura para não sancionar essa lei, por exemplo? Deveria ser apresentado como anteprojeto para que o Executivo apresentasse? Existe algum argumento? Absoluto. Não. Pode ser um projeto de autoria do Executivo. Esta prerrogativa, ela é do Legislativo. E pode ser feito pelo Legislativo também, né? Agora, se a Prefeitura não sancionar, ele, poder custo de O prefeito prazo... tinha 15 dias, inclusive, para sancionar. Correto. E por que isso não foi feito? Se ele não fez, poder custo de prazo, a Câmara promulgará a lei. De ofício. De a Câmara ofício, deve de ofício. promulgar a lei de ofício. O Ministério Público, vereador, mandou pedir a relação com os gastos das verbas de gabinete, R$25 mil, aqui os vereadores fazem jus, mas a verba de assessoria de R$20 mil, num prazo de 20 dias. O Ministério Público pediu uma prestação de contas de 2009 para cá, desses exercícios de 2009 para cá. Em primeiro lugar, por que o Ministério Público está pedindo essa prestação de contas? Há alguma malversação dessas verbas por parte de algum vereador? É dever do MP fiscalizar, né? E ninguém... Porque quando tem fumaça, tem fogo, né? E ninguém pode se achar que está acima da lei. Nós temos que cumprir a lei e o MP ele tem a obrigação de fazer a fiscalização e passar para a sociedade se ali tem erro, se está certo. Tem né? vereador usando de forma errada essa verba? Eu não creio no teu conhecimento. Ou desviando o uso dessa verba para outras funções? Eu não sei, né? Só o MP fiscalizando vai poder tomar conhecimento. Mas eu estou de acordo com a fiscalização, eu acho... O senhor vai prestar... Eu quero ser fiscalizado. Claro. Porque o meu mandato... Isso é importante. É público esse mandato. Então, o dinheiro que eu recebo também é público. Portanto, ele tem que ter zelo e eu tenho que saber tratá-lo, né? E quem certamente, se houver algum erro, há que se pagar, que ser penalizado, né? Eu creio que não haja, mas vamos aguardar essa apuração. Vereador, para a gente finalizar aqui, isso é um tema muito importante, essa questão do Ministério Público fiscalizar a aplicação dos recursos nas câmaras, na Assembleia Legislativa também. Podemos até aproveitar e pedir ao Ministério Público também para pedir aos deputados que apresentem. Isso é importante. Convidar os deputados para bater um papo aqui conosco sobre isso, que isso é fundamental. A população precisa conhecer como é que está sendo aplicado esse recurso. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, são R$45 mil de verba de gabinete, mais 40 mil de assessoria. Você que não está em casa não sabia, é isso mesmo. 45 mil de verba de gabinete, mais 40 mil de assessoria. Na Câmara é proporcional 25 mil e mais 20. É bom que também isso seja fiscalizado. Os entes públicos precisam ser fiscalizados com relação a isso. Para a gente finalizar, e a questão da sua proposta, da sua lei, que prevê a gratuidade para os pacientes com problemas renais. No passado, o Sindicol derrubou judicialmente a lei do Alonso, que previa R$1 da passagem aos domingos, e derrubou também a lei do Alisson Bistene, que previa gratuidade para os portadores de problemas hepáticos. E aí, o senhor não teme que a sua também vai ser derrubada judicialmente? Eu não posso ser pautado por uma derrota. Eu pauto pela vitória. E eu estou, assim, convicto de que o tratamento será diferenciado. O senhor tem jurisprudência legal a respeito disso? De outros estados. Outros municípios têm essa lei aplicada? Perfeitamente, aonde o juiz tem sentenciado favorável a este deficiente renal e que certamente nós vamos buscar esse caminho. Vamos pedir ao doutor Rogério, promotor, uma audiência pública. A sua lei determina que todo paciente que tenha problemas renais e tem uma identificação que comprove isso, uma carteirinha... Tratamento. Exatamente, ele tenha a gratuidade. O senhor sabe quantos em Rio Branco tem esse Quase problema? 300. 300 pessoas. Exatamente, correto. Então, nós vamos peregrinar no Sindicol, no RB Trans, no MP, nós vamos trabalhar juntos. Nós não estamos vencidos por um contrato. A letra fria do contrato, ele não tem a dimensão de um prejuízo que causa hoje essa pessoa. Nós temos acompanhado pessoas que dependem de uma máquina hoje para manter-se vivo, porque se não fizer a transfusão, certamente que terá problemas, não é? E que essas pessoas já interromperam porque não tinham dinheiro para pagar a passagem, né? Gente, tá aí, eu conversei com o vereador Raimundo Vaz, que inclusive foi relator desta matéria, inclusive na Câmara, a questão dos vetos e da lei do plano de cargo, carreira e salário dos servidores. Já foi relator, né, vereador? Também. Também foi relator. Bati um papo aqui com o vereador Raimundo Vaz. Vereador, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, Alain. Um prazer bater um papo com o senhor. Para vocês de casa, muito obrigado pela sua audiência e carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e até amanhã.